A insistência do presidente Lula em classificar o impeachment de Dilma Rousseff como golpe de Estado continua gerando repercussão negativa no Brasil. Desta vez, parlamentares criticaram a narrativa. Alguns foram às redes sociais pedir que o Supremo Tribunal Federal tome medidas contra a desinformação propagada pelo chefe do Executivo no exterior. Só nessa semana, Lula fez 2 declarações públicas nesse sentido, uma delas na Argentina e outra no Uruguai. Além dos parlamentares, o ex-presidente Michel Temer também criticou as falas, reforçando que o processo foi conduzido pelo Congresso e pelo STF. Nosso primeiro destaque do programa de hoje. Vamos então a Brasília. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. É a palavra que está sendo questionada, né? A palavra golpe. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, colegas aqui de bancada, e boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, o presidente Lula está insistindo demais nesta retórica narrativa que foi criada pelo Partido dos Trabalhadores logo após o início do impeachment da ex-presidente Dilma, quando todos já sabíamos que o impeachment seria aprovado pelo Congresso Nacional. E não era porque os deputados e senadores estavam decidindo algo para se beneficiar, não. A sociedade inteira, a economia, havia uma indicação clara de que o Brasil precisava disso. Então, as pedaladas fiscais foram o argumento jurídico, lógico, mas não foi só por isso. Havia um conjunto de dados que indicavam que a ex-presidente Dilma não poderia continuar na liderança do país, perdeu as condições de ser a presidente do país. Naquela oportunidade, eu disse que o Congresso teria que ter a força de aprovar, a partir de então, um modelo de saída de um presidente, governador e prefeito. Ninguém vai às urnas para eleger um ditador por 4 anos. Elege um presidente da República, um governador e prefeito que se compromete a fazer um mundo melhor ali, um país, um estado e um município. Se ele não está dando certo, é justo que o povo possa tirá-lo sem inventar pedaladas fiscais, isso, aquilo, simplesmente retirar o que não deu certo. Ou seja, o mandato não é um direito individual de ninguém, é uma condição, é um tipo de procuração que se dá a um eleito. Esta é a realidade. Então, esse impeachment da ex-presidente Dilma foi igualzinho o impeachment de Collor de Mello, né? Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, Câmara dos Deputados, Senado Federal, e o processo foi presidido pelo Supremo Tribunal Federal, que na época tinha como presidente Ricardo Lewandowski, que esteve lá no plenário, como diz o Pavinato, cometeu-se um golpe ao deixar a Dilma com direitos políticos. Na época, a Dilma disse ali e acabou sensibilizando os senadores. Eu estava no plenário, um forte articulador foi o Renan Calheiros, que articulou isso. Ele era presidente do Senado, mas quem estava exercendo a presidência era Ricardo Lewandowski. E lá ela dizia que não podia ficar sem os direitos políticos porque queria dar aulas em universidades. E ela não poderia ocupar cargos públicos, né? Então, entre dar aula em universidades e depois se candidatar ao Senado por Minas Gerais, foi um pulo, ou seja, ficou a manutenção do direito político de Dilma, que pela lei, quem é impeachmentado fica sem os direitos políticos. Agora resta saber por que Lula insiste tanto nessa história. Chamar o Michel Temer de golpista, chamar o impeachment de golpe, é sim atacar as instituições. E não é só o Supremo que presidiu o processo, mas também o Congresso Nacional, que fez todos os trâmites e aprovou o impeachment de Dilma. E aí, então, Michel Temer assumiu a presidência da República. Foi um curso normal. O que não dá para entender é esta insistência. Dizem por aqui que é um seguro contra a possibilidade de um impeachment. Não há seguro sobre isso. Se errar, será impeachmentado. O motivo? A gente vê no caminho, né? E você, Nelson Kobayashi, que acha que é possível classificar como fake news, como desinformação, essas falas dessa semana do presidente Lula? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Pavinato, Zé Maria, Mota, toda a audiência. E sim, é uma desinformação dizer que o impeachment foi um golpe. A gente já está falando aqui que é fruto de um ressentimento, olha para trás a todo momento que pode.
olha para o impeachment da presidente Dilma como se fosse uma cicatriz ainda não curada, uma ferida aberta, mas também com o olhar para frente para fixar esse entendimento de que a ideia de impeachment será um golpe para evitar, para se precaver contra eventuais intenções de impeachment no decorrer do seu governo. Nós estamos apenas no primeiro mês e ele ficar o tempo todo atribuindo ao impeachment a qualidade de golpe é uma desinformação das grandes, porque a gente já sabe, o Supremo Tribunal Federal, que é quem tem o poder de dizer da constitucionalidade ou não de um processo de impeachment, deixou claro em todas as vezes que foi instado a se manifestar a respeito disso, de que o processo foi constitucional. O processo de impeachment tem previsão na Constituição Federal para quando há um crime de responsabilidade a ser julgado sob o critério político e não só jurídico. Então, havendo um fato que pelos deputados é entendido como crime de responsabilidade sob o critério político, há a possibilidade do impeachment, tal como aconteceu no processo da presidente Dilma. A admissão pela Câmara dos Deputados e o julgamento pelos senadores diante da presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, como aconteceu à época com o ministro Ricardo Lewandowski. É uma desinformação, isso precisa ser apurado e os parlamentares estão extremamente corretos em pedir um tratamento igualitário, porque em outras situações que nós já conhecemos, quando há qualquer tipo de declaração que atente à autoridade do Supremo Tribunal Federal, há uma reação imediata, institucional, jurisdicional, bloqueios de contas em perfis sociais, de contas bancárias e bloqueios de toda a ordem para combater fake news. E essa é uma fake news do presidente da República. Será que o tratamento vai ser igual? E você, Roberto Mota, que achou dessa iniciativa dos parlamentares? Mota, boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, meus queridos colegas de bancada que sempre salvam a nossa pele nessas questões jurídicas cada vez mais complicadas. E boa noite a você que está aí, minha querida audiência, prestando atenção na gente, nos prestigiando com a sua presença aqui. Eu vou ser o tom discordante aqui hoje. Vamos abrir um debate aqui, vamos esquentar o pingos nos is. Eu não acredito em desinformação, nem fake news. Eu sou de uma geração em que isso era chamado de fofoca, boato ou mentira. Eu defendo que todo mundo tem liberdade de expressão. Todo mundo tem esse direito. Tem o direito a ter uma opinião. Todo mundo tem o direito de expressar essa opinião. Eu sou totalmente contra, acho isso antidemocrático e antirrepublicano, delegar a uma autoridade, qualquer que seja, o poder, o privilégio de dizer o que é verdade ou não, e aí sair punindo as pessoas porque ela disse uma coisa que é fake news. Todo mundo tem direito à sua opinião, me corrijam os meus amigos juristas, mas se a minha opinião não caluniar, não difamar ou não injuriar ninguém, eu não estou cometendo nenhum crime. Estou certo ou estou errado? Se a minha opinião causar prejuízos a alguém, eu posso ser processado por danos morais, não é isso? Eu posso ter que pagar uma grana para a pessoa. Mas, no meu entendimento de como funciona o Estado de Direito e Democracia, exceto por esses casos, a opinião tem que ser livre. Essa é a regra nas democracias, ou pelo menos a gente achava que era, né? A regra do Estado de Direito. E aí tem uma coisa que muita gente não consegue entender. Essa opinião que eu posso dar, que é garantida pelo Estado de Direito, ela pode ser uma opinião tola, ela pode ser desinformada. Nenhum cidadão brasileiro tem o direito tem a obrigação de estudar antes de emitir uma opinião. Essa opinião pode ser até mal intencionada. A minha opinião tem como objetivo, por exemplo, manipular o mercado de ações ou causar um mal-entendido dentro da empresa, ou pode até ser desrespeitosa. A opinião pode ser, meus amigos, até ridícula, patética,
absurda. Mas, a princípio, todos têm o direito de expressá-la livremente. E nesta notícia, nós estamos diante daquele que, para mim, é o teste verdadeiro da nossa convicção em tudo que a gente prega, né? O teste verdadeiro da sua convicção, na sua crença, na liberdade de expressão, é quando você defende a liberdade de expressão de alguém que está numa posição política e moral completamente oposta à sua, mas ainda assim você reconhece. Ele tem o direito de dizer o que ele pensa. E, para fecharmos esse nosso primeiro giro, a opinião dele, Thiago Pavinato. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Brown, Nelson, Mota, Trindade, nossa audiência. Um beijo para Nelma em especial, é claro, não poderia esquecer. Isso que o Mota falou é realmente a essência da coisa. A liberdade é livre. Não existe liberdade condicionada. Se a liberdade é condicionada, ela é hipótese, ela é concessão, mas não é liberdade. Tanto que, quando a gente pega um Código Penal, por exemplo, ou a gente vai, ao longo da história, pega lá os 10 mandamentos, a gente vê coisas como não matarás. A lei, ela diz, não matarás? Não, ela não diz não matarás. A lei, ela diz, matar, pena de tanto a tanto. Matar de tal maneira, a pena é maior, é de tanto a tanto. A lei não diz não roubar, ela diz roubar, pena de tanto a tanto. Portanto, nós somos livres. A regra é a liberdade. Então, se dentro da minha liberdade eu mato, eu roubo, eu causo estelionato, eu sei as consequências, porque a sociedade acredita e o faz através do poder legislativo, que aquelas ações, elas são antissociais, elas desestabilizam a civilização e a sociedade e, portanto, elas têm reprobabilidade, mas elas não tiram a liberdade. No Código Penal você não encontra não matarás, você encontra se você matar, a pena é de tanto a tanto. Tanto deve ser assim que o direito penal, ele julga um crime que já aconteceu. Ele não julga um crime que pode acontecer. Ele pode deter um crime nos seus preparativos. E aí nós entramos na esfera do crime tentado ou em alguma legislação penal de preparação. Mas não existe crime a cometer. Não existe crime prévio. Não é Minority Report. A nossa sociedade, a nossa civilização ocidental. Se for assim, a gente vai voltar para a Idade Média. A gente vai voltar lá para o século XVII, comecinho, século XVI. A gente vai voltar para aquelas teorias do Lombroso. Lombroso, quando a psiquiatria não era ciência, ele dizia que, pelo formato da cabeça, da testa, a pessoa era um criminoso. Então você podia encarcerar a pessoa com base no preconceito da forma da sua cabeça, porque aquela pessoa vai cometer um crime em algum momento. E o que acontece aqui é que, na civilização, na modernidade, no Estado de Direito, não existe crime prévio e todo crime julgado e toda condenação, ela tem que se fundar num crime que já foi cometido. E o que acontece na fala do Lula? Eu falei ontem, se dizer que houve fraude na eleição de 2022 beira o crime e é antijurídico, por esse raciocínio eu tenho que dizer que beira o crime e é antijurídico dizer que houve fraude na votação aberta do impeachment de 2016. Lembram-se disso? Pois bem, vou voltar a esses dois exemplos. Eu usei esses dois casos como um exemplo de frases com a mesma natureza, com o mesmo potencial lesivo. Um a curto prazo, outro a longo prazo, mas são duas frases com a mesma natureza. Se eu posso dizer que uma votação
comprovada, carimbada, garantida pelas instituições democráticas, foi fraudulenta. É tão errado eu dizer isso quanto eu dizer que outra, que também chancelada, carimbada, validada pelas instituições democráticas, foi fraudulenta. Mas quando a gente desce mais um pouco, eu acompanho o raciocínio do Mota. Por quê? O que é desinformação? Desinformação não é crime. Não é crime, não existe o crime de desinformação. A mentira, ela pode ser crime quando ela calunia ou quando ela difama, ou até mesmo quando injuria. Mas fora isso, a notícia falsa, ela é crime na lei eleitoral, mas é um crime que só pode ser praticado por um candidato. E Lula não é mais candidato, ele é o presidente. Então não tem crime. Denunciação caluniosa, que é um crime novo, só existe quando isso é representado às autoridades da persecução criminal. Eu vou lá, faço o famoso BO, eu dou a queixa, sabendo que não existe o crime. Então não existe crime de desinformação. Este é um primeiro ponto. E a incitação ao crime? Bom, se a desinformação convidar para o crime, é crime. Mas se ela não convidar, não é crime. Portanto, a liberdade aqui, ela não tem as barreiras da lei penal. E se alguma ação pudesse ser tomada, tanto pelo TSE, quando alguém diz que a eleição de 2002 foi fraudada, é a mesma ação que o STF e o Congresso podem tomar quando Lula diz que o impeachment foi uma fraude, que é uma ação de calúnia ou difamação contra a instituição ou mesmo pedir a indenização por danos morais gerados àquela casa. Nada mais, nada menos. A questão é, nós estamos até este momento vendo o martelo bater de um lado só, a vara batendo somente em Chico. Por quê? Francisco tem feito o que bem entende. E a questão é, para que é que eu vou entrar com um pedido numa AGU totalmente tendenciosa, que agora tem uma procuradoria da desinformação e que até este momento não retirou do site do governo a palavra golpe, nem repreendeu o Lula sobre a frase que ele disse. E da mesma maneira, parlamentares que querem destruir o inimigo à tuitada são piada.